O livro é O Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 73, Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do Mestre reveste-se da maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos, no entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Você estava falando agora sobre fazer caridade, né? E aí caiu exatamente essa mensagem. Eu não escolhi, eu abri por acaso. Tá? Vamos orar, gente. Querido e amado Mestre Jesus, é neste momento, Senhor, que pedimos permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje. Pedimos, Senhor, para que esteja aqui conosco, mas não só Tu, Senhor, mas vossa falange de espíritos do bem, que esteja aqui conosco, nos orientando, nos amparando e nos protegendo, afastando de nós espíritos obsessores que queiram nos prejudicar, queiram atrapalhar o trabalho desta casa. Esteja aqui, Senhor, nos orientando, para que possamos aprender um pouco mais com essa bela doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, mas que possamos também aprender com os Espíritos da Umbanda. E muito obrigado, Senhor, que assim seja. Eu gravo todos os estudos, tá? Depois eu mando o link para vocês, boto até no grupo lá. Eu boto tudo no YouTube, o áudio dos estudos, para vocês ouvirem os estudos passados, tá? E até mesmo para o pessoal que não consegue vir, entendeu? E aí consegue ir acompanhando nossos estudos, tá? O tema de hoje era um tema muito engraçado, essas coisas, né? Porque ano passado eu programei, eu falei, né, que eu ia falar de encarnação, desencarnação e reencarnação. E hoje eu ia falar de um outro tema e acabei tendo que voltar num tema que eu ia falar, né? Que eu decidi de última hora mudar, né? Então hoje eu vou falar sobre desencarnação. Tá? Para a gente não pular essa etapa do estudo, né? Eu falei sobre encarnação, eu vou falar desencarnação hoje. A desencarnação nada mais é, quem sabe, é a morte, né, do corpo físico, e aí o espírito está liberto para poder gozar da sua liberdade no plano espiritual. E aí eu achei esse texto aqui muito interessante, né? Antes da gente começar o estudo propriamente dito, eu vou ler para vocês. Bem interessante mesmo. A existência terrena é delimitada por dois extremos: o nascimento e a morte. O primeiro corresponde à chegada do espírito no plano físico. Os homens preocupam-se muito com este instante. Enxovais são preparados, quartos são arrumados, as famílias se engalanam para receber seus novos membros. Isso é bom e correto, pois o ressurgimento na esfera carnal constitui uma bendita oportunidade de trabalho e progresso para aquele que nasce e para a família que o recebe. Em geral, não se trata exatamente de um novo membro, mas de um antigo e querido companheiro de lutas que retorna. Já o que se chama morte é o retorno do espírito ao seu ambiente de origem. Todo homem é um espírito que habita temporariamente um corpo. O organismo físico se desgasta, envelhece, adoece e morre, mas o espírito vive e evolui para sempre. A verdadeira pátria corresponde ao plano espiritual.
Toda a existência terrena é eminentemente transitória. Estranhamente, ao contrário do que se dá com o nascimento, em regra, há pouco preparo para o fenômeno da morte, ou desencarnação, como chamamos. Esse tema é envolto em tabus e fantasias como se não fosse algo natural, e constitui um fato inexorável. Toda criatura, mais cedo ou mais tarde, verá seu corpo físico perecer. Não há providência possível contra isso. Pode ser um fenômeno natural, deve ser tratado com naturalidade e calma. Como todos morrerão um dia, nenhuma separação é definitiva. O ente querido que morre apenas retorna antes ao verdadeiro lar. Embora se trate de algo natural, isso não implica negar a sua gravidade. Ao nascer, o espírito traz uma programação de vida voltada ao seu progresso e burilamento. Ao término da existência, ele faz um balanço de seu comportamento, de suas vitórias e fracassos. O momento do encontro com a própria consciência pode ser terrível ou maravilhoso. Tudo depende do comportamento adotado durante a existência terrena. O corpo físico amortece enormemente as percepções e os sentimentos do espírito. Após a desencarnação, tudo se torna muito mais vívido. A alegria de um espírito pelo dever bem cumprido possui uma intensidade inimaginável para quem permanece vinculado à matéria. Mas também o remorso e a vergonha que experimenta por erros cometidos atingem proporções lacinantes. A ingenuidade humana muitas vezes afirma que a pessoa descansa ou se liberta ao morrer. Mas é difícil avaliar o que significa esse pretenso descanso para quem se permitiu semear dores e misérias na vida alheia. Do mesmo modo, quem gastou o tempo enredando-se em vícios e maldades não experimenta qualquer libertação ao término da existência. Quem morre não vai para o céu e nem para o inferno. O céu e o inferno são estados de consciência que cada qual cria para si com o próprio proceder. A cada um conforme as suas obras, disse o Mestre Divino. A lição é cristalina e não permite enganos. O fenômeno da morte é natural, mas muito grave. Ele constitui um momento de balanço, de aferição de méritos ou deméritos. Assim importa tratar do tema com serenidade e maturidade. Não há qualquer milagre ou favor envolvido. Para passar com tranquilidade por este momento, importa viver reta e dignamente. Pense nisso. É uma grande verdade. A gente se prepara demais para o nascimento, mas a gente nunca está preparado para a partida. Né? A gente está sempre preparado para a vinda de alguém, do ente querido, sabe o que vai acontecer. Mas a gente nunca está preparado para o que vai. Né? Porque assim, o nascimento de uma criança é muito inesperado. Né? Às vezes a pessoa planeja e nunca acontece. Mas a morte a gente tem que estar sempre esperando por ela. Né? A morte ela vai acontecer, isso é inevitável para todo mundo. Né? Seja o idoso, né? Muito idoso que a gente sabe que vai morrer pela idade, ou até mesmo de um jovem, de uma criança. Isso aí é inevitável. A gente não sabe o que vai acontecer ou a gente sair de casa para trabalhar. Né? A gente na verdade, sempre está preparado para o desencarne de um ente querido ou até nosso mesmo. Né? E o texto fala exatamente isso. Se a gente não saber viver verdadeiramente, o que a gente vai encontrar no plano espiritual? Né? Eu vou passar minha vida inteira, né? Fazendo um monte de coisa errada, viciado em um monte de coisa, e aí quando eu desencarnar, o que eu vou achar? Né? Eu vou perder uma existência. Eu não perco a minha vida, mas eu perco a minha existência. Né? A oportunidade que é a nossa encarnação. Né? É muito interessante isso. O Emmanuel fala que a gente só caminha na evolução quando a gente reencarna. Né? A cada encarnação que a gente tem é um passo na evolução. Né? E aí, se a gente passa uma vida inteira não aproveitando a oportunidade, a gente perdeu esse passo que a gente ia dar em rumo à evolução. E aí a gente fica estacionado. Então vamos lá, a gente vai falar sobre desencarnação, né? A morte do corpo e a libertação do espírito voltando para o plano espiritual. Mas antes a gente tem que entender o seguinte, né? Aquilo que eu sempre falo. Kardec é muito importante para os estudos espirituais. Não tem como a gente querer estudar plano espiritual, mediunidade, né? Sem não passar por Allan Kardec. Kardec é o início desses tipos de estudos. Tá? A gente encontra
várias obras de Umbanda hoje em dia, que é a coisa mais comum que tem, vários autores de Umbanda, até mesmo falando sobre mediunidade. Mas às vezes eu pego esses livros para ler, eu falo assim, gente, não tem como, eu não consigo ler, entendeu? Porque assim, eu vejo muita coisa equivocada. Aí eu sei que aquele autor não passou por Kardec, porque ele começa a colocar um monte de coisa que ele acha que é no livro, um monte de informação, e infelizmente as pessoas que não têm um certo conhecimento acabam achando que aquilo ali é verdade. E aí passa adiante de forma errada. Então assim, não tem como a gente passar, estudar, né, a espiritualidade ou a mediunidade sem antes não passar por Kardec. Nem que seja só uma leitura do livro dos médicos, para a gente se inteirar do que se trata, ou do livro dos espíritos, né, pelo menos as 5 obras, né, de Kardec. Então a gente tem que saber um pouquinho, né, e não falar besteira, porque tem muita gente que fala muita besteira. Então assim, Kardec, ele traz uma série de coisas novas para ele, uma série de informações novas, né. Antes de Kardec não se usava o termo médium ou mediunidade, não existia esse termo, tá? Quem inventa esse termo, esse nome médium e mediunidade é Kardec. Porque antes de Kardec, já existia o fenômeno mediúnico, só que a maioria das pessoas tratavam como sonâmbulos, né? A pessoa que entrava num transe mediúnico era tratada como sonâmbulo, né? Por parecer que a pessoa está dormindo, realmente, né? Então, assim, se tinha muito magnetizadores, né? Pessoas que aplicavam passos, né? Os médicos que utilizavam do magnetismo para curar. E junto com eles auxiliando existia um sonâmbulo, né? Que é o que entrava em transe, né? Mediúnico. Eles não sabiam que existia um espírito ali se comunicando com eles, eles achavam que era aquela pessoa que estava falando, mas não era um espírito incorporado falando. E aí Kardec percebe isso e aí inventa esse termo, né? Médium, que significa meio. O médium é o meio, né? Um termo em latim, significa o meio. O médium é o meio entre o plano físico e o plano espiritual. É o que dá a comunicação. E aí, através de Kardec, surge também os termos espírita, espiritismo, né? O espiritualismo já existia antes de Kardec, né? E aí ele consegue fazer a distinção também entre espírito e alma, né? Existe uma diferença, apesar de ser a mesma coisa, mas existe uma diferença. E aí é exatamente isso que ele pergunta para os espíritos, né? Na questão 134 do Livro dos Espíritos, né? O que é a alma? E aí os espíritos respondem para ele: um espírito é encarnado. Então assim, ele é espírito quando ele está fora do corpo, ele já não tem um corpo físico. Ele é alma quando tem um corpo de carne, igual a gente. Nós somos almas encarnadas, não somos espíritos, né, na carne. Seremos espíritos quando a gente perder esse corpo de carne. E aí ele pergunta, 134 também, né? 134A. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. É o que eu acabei de explicar. E aí ele pergunta, as almas e os espíritos são, portanto, uma e mesma coisa? Sim, as almas não são mais que espíritos, antes de ligar-se ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente o invólucro carnal para se purificar e se esclarecer. Tá? Sobre a desencarnação, eu pontuei sete questões, né, 7 pontos sobre a desencarnação que a gente precisa saber. Né? O corpo morreu, né? A alma volta a ser espírito, em estado de liberdade. Então, o espírito está livre depois da morte do corpo físico. Plano espiritual, né, para onde o espírito vai, também chamado de erraticidade, né? Lugar onde vivem os espíritos errantes, ou seja, livres. Esse é um erro muito comum entre as pessoas que não entendem essa palavra, erraticidade ou espíritos errantes. Porque as pessoas acham que espírito errante é espírito que vive no erro. Mas não é, espírito errante é espírito livre. Né? E erraticidade é o plano espiritual. E é assim que os espíritos chamam o plano espiritual. Eles não chamam de plano espiritual, a maioria chama de erraticidade. É onde eles têm a liberdade. A gente, quando está no corpo de carne, a gente é preso, né? O nosso corpo limita muito a nossa capacidade espiritual que a gente tem. E quando a gente desencarna, o espírito ele vive 100% a vida do espírito mesmo, né? Consegue fazer coisas assim que a gente até duvida mesmo, entendeu? Porque ele está realmente 100% livre. Após 3, né? Após a desencarnação, continuamos a ser nós mesmos. Conservamos a nossa individualidade.
Então a gente não deixa de ser quem somos. Né? Eu desencarnei, vou para o plano espiritual e continuo sendo o Rodolfo. Tá? Com a diferença, que eu falei, eu gosto da minha 100% da minha capacidade espiritual. Eu poderei, não é sempre, isso não é uma regra, né? Pode acontecer de eu lembrar das minhas outras vidas, como pode ser que eu não me lembre de imediato, né? Isso depende do tempo que o espírito vai ter no plano espiritual. Então, assim, pode acontecer de eu lembrar de todas as minhas vidas passadas, como pode ser que de repente eu não me lembre. E aí eu continuo sendo eu, o Rodolfo. Quando eu for me comunicar, vou comunicar como Rodolfo, vou aparecer do jeito que eu estou. A não ser que eu me lembre de umas outras vidas passadas, e aí eu posso escolher um outro nome do qual eu posso me manifestar, né? Vou dar outro nome e outra aparência para mim também. Eu posso, eu não gosto muito dessa aparência que eu tenho, essa encarnação minha como Rodolfo eu não gostei muito, mas uma encarnação minha passada eu fui mais feliz, eu vou aparecer dessa forma que é mais agradável. É o que acontece exatamente com os espíritos. Quando a gente vê um espírito, uma roupagem, né, espiritual muito antiga, né, foi porque daquela época que ele está aparecendo para a gente foi a época que mais agradou ele. Né? Como aparece o caboclo, por exemplo. O preto velho aparece daquele jeito porque aquela encarnação dele como um preto velho que foi escravizado foi a existência dele que mais agradou ele. E assim como acontece com o espírito protetor do Chico Xavier, o Emmanuel. Ele aparece como um romano porque foi a época dele que mais marcou a vida dele, a encarnação dele foi como um senador romano. E aí ele aparece sempre com aquela roupagem de um senador romano, daquela roupa da época de Jesus Cristo e tudo, porque as outras encarnações ele não gostou muito, aí ele prefere aparecer daquela forma. 5. Não levamos nada dessa vida, somente nosso conhecimento, lembranças e vontade de evoluir. 6. Somos seres eternos e é o nosso corpo que morre. Tá? Nós somos seres imortais, o que morre é o nosso corpo. Mas a gente pode parar de reencarnar no momento, né, Sandrinha? Então, os espíritos falam que não existe um limite para as encarnações. Pô, Não vai ter que existe. ficar voltando aqui toda hora. Assim, o que acontece? Depende da sua evolução. Né? Enquanto a gente não evoluir, né, enquanto a gente não chegar a ser um espírito puro, a gente vai ter que continuar encarnando. Sempre. Vai e volta, vai e volta. Né? Eu vou citar isso no próximo estudo, né, que eu falei, que vai ser um estudo que eu ia fazer hoje. Né? As pessoas acham que o Emmanuel, que era o protetor do Chico Xavier, era um espírito superior, um espírito muito evoluído. E, na verdade ele não era. Não? Não. Ele é um espírito superior a nós. Ele é um espírito superior ao Chico Xavier. Mas ele não é um espírito puro, né, muito superior como as pessoas imaginam. Ou seja, ele também já deve estar reencarnado. Já encarnou. Então o Chico Xavier também deve ter reencarnado? Não, ainda não. O Chico Xavier, Ele vai reencarnar? Chico Xavier, enquanto estava aqui entre a gente, o Chico Xavier, quando estava vivo ainda, ele deu a notícia que o Emmanuel tinha encarnado. Ah, é? O Emmanuel hoje em dia deve estar com uns 20 e poucos anos já. Foi no interior de São Paulo? Isso, assim, Você achou ele? Que ele ia... Não, só falaram, mas parece assim, que ele nem vai viver a vida de espírita, não, né? Ele não vai ser nenhum guru espiritual, nada disso, não. Nada a ver com Ele ia nascer voltado para a educação, porque assim, a encarnação dele, antes dele desencarnar, né? Ele era um padre jesuíta, né, que viveu no Brasil, que ensinava os índios. Então ele sempre tinha essa ligação com a educação, com essa parte educacional. E aí o interesse dele era encarnar e fazer alguma coisa diferente para a educação no Brasil. Entendeu? Então ele ia vir para essa parte pedagógica mesmo, entendeu? Dar uma atenção a mais nessa parte de educação no Brasil. Entendeu? O Chico Xavier está quietinho no plano espiritual, a gente não tem notícias dele. Mas volta também, porque o Chico Xavier não é tão perfeito como a gente acha não, tá? Ele tinha seus defeitinhos. Tá? Você comentou sobre a essência, né? Desencarnou, continuou como Rodolfo, por exemplo, que você falou. Mas numa outra encarnação é o mesmo espírito, mas vai vir totalmente... Zera quando eu entro no corpo, né? Assim, eu continuo com o meu conhecimento todo. E aí, o interessante é isso, né? Na reencarnação, né, é muito comum a gente ver crianças prodígios, né? A criança que tem aptidão para música, né? Às vezes sabe tocar um instrumento, nunca aprendeu a tocar e sabe tocar maravilhosamente. Aí. Ela tocou essa foto
isso se chama ideia inata, né? Já vem. Aprendeu em outra vida, né? E aí, quando reencarna, consegue lembrar. Não é todo mundo que consegue isso, né? Porque o nosso cérebro ele limita, ou Deus vê a necessidade de tirar aquela coisa, né? Não é necessário, naquele momento, você ter uma aptidão para música, né? Há espíritos, por exemplo, que viveram várias encarnações como artistas, né? E aí, quando eles vão reencarnar novamente, eles pedem para não vir como artista de novo, porque eles não querem, né, ter aquela experiência na arte de novo, eles querem viver outra coisa. E aí eles não lembram nada do que eles faziam, entendeu? Até, tem alguns casos, até pela vaidade, de repente, um desses, Isso, né, pode acontecer com isso, né? Se achava tal, tem relatos, por exemplo, desses redimindo artistas da música daquele- famosos, né? novamente. Beethoven, Mozart, né? Esse pessoal dessa época, que eram muito vaidosos, apesar de serem artistas espetaculares, eram muito vaidosos. Aí quando reencarna, né, Deus fala assim, não, você não vai vir com essa aptidão de música para você aprender. Aham. E aí é apagado mesmo, entendeu? Mas aí tem pessoas que realmente, crianças que lembram mesmo de tudo, sabe desenhar maravilhosamente, sabe pintar um quadro, né? Mas isso agora, eles ali no Ratinho, ali, um garoto, mas não sei se você refere o programa, 3 aninhos que ele foi no programa. Com menos de um ano, a mãe já falou que ele já começou a identificar o alfabeto, aí eu não sei o quê. O menino hoje, né, na época da matéria, com 3 anos, já sabe bandeiras de não sei quantos países do mundo, hinos canta o hino nacional da França com 3 anos. Aí você fala assim, qual a explicação? Não tem como você. Só a reencarnação. Não tem como você falar assim, pô. A gente não lembra de nada, né? Tem com 2 anos vai lembrando. Mas esse há casos, por necessário. exemplo, tem um caso, vocês podem até pesquisar depois no Google, que é um caso conhecido, do menino mexicano, que ele botaram ele na faculdade de medicina porque ele já sabia muito sobre medicina. Ele não tinha se formado, não tinha nem entrado nem no ensino médio ainda. Nesse caso aconteceu uns anos atrás. Ele dava consulta na cidade dele, na cidadezinha pequena no México. Ele sabia muito mais do que muitos médicos lá do México. Não tem explicação. A alma após a morte, né? A pergunta 149 do Livro dos Espíritos. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. É aí que o Romo acabou de falar aqui agora, né? Eu expliquei lá em cima. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim. Não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? A gente não perde. A única coisa que a gente leva após a morte é o nosso conhecimento que a gente adquire aqui. Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. A alma não leva nada deste mundo, não mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. É interessante isso aqui que os Espíritos falam. Que a gente carregue a lembrança, né, e o desejo de ir para um mundo melhor. Tá? A gente não só tem a nossa vida na Terra, não, tá? Existem outros planetas habitáveis fora do nosso sistema solar, até no nosso sistema solar também. Tá? Dizem que a Terra é um dos menos evoluídos, né? Sim. E tem outros. Ou seja, do nosso sistema solar, a Terra é o que menos evoluiu. Tá? Do nosso sistema solar. Né? E diz que Quirón também então assim, do nosso sistema solar, né, os planetas mais conhecidos, Marte, Júpiter, seriam os mais evoluídos. Júpiter, então, está no topo dos mais evoluídos. Né? É lógico que se a gente sair com um foguete daqui para Júpiter, a gente não vai encontrar vida igual a gente aqui. É uma outra dimensão, é uma dimensão diferente. Nem acha nada lá. Né? Em Marte, por exemplo, não vai achar dimensões diferentes, vibra diferente da gente. Entendeu?
O nosso corpo material está vibrando diferente do corpo material dos que encarnam lá. Entendeu? Então, assim, a gente não vai encontrar. A partir do momento, né, é grau de evolução diferente. A partir do momento que a Terra evoluir, né, que a Terra, não só a gente evolui, mas a Terra também evolui, a partir do momento que a Terra começar a evoluir, aí sim a gente vai perceber vidas em outros planetas. Né? A gente vai começar a Marte enxergar. teria vida? Então, se a gente sair daqui, tá lá, num foguete, a gente não encontra. Uhum. Tá? Porque é por causa dessa vibração diferente, por causa dessa evolução diferente. Mas tem vida em Marte. Não, eles como parece aí, aqueles robôs. Então, lá então, assim, eles não vão detectar nada. Não detectam água, não detectam nada lá, nada. assim, né? É Mas, igual dizem que quando você abre o terceiro olho, acontece que você alcança outra, né? então, há relatos, por exemplo, de médiums que se comunica, no próprio obra de Kardec você encontra isso, né, de médiums que incorporam espíritos de outros planetas, né, a comunicação, né, não é uma incorporação, é uma comunicação mental, né. Por exemplo, assim, a mãe do Chico Xavier, em espírito, né, só existem 2 livros publicados que falam sobre a vida em Marte. Um é publicado pelo Chico Xavier, né, que aqui do Chico Xavier, que é Cartas de uma Morta, que é a mãe do Chico que psicografa. É da vida em Marte? Isso. E aí ela é levada para Marte, ela fala como é a vida em Marte. E a outra é uma obra do Ramatiz, que o Ramatiz também explica como é a vida em Marte. Tá? O livro dele eu não lembro o nome. Sim. É O Planeta Vermelho e os Discos Voadores, é uma coisa assim, entendeu? E nas obras de Kardec você encontra, por exemplo, espíritos falando da vida em Júpiter. Né? E a vida em Júpiter é muito interessante. Porque a gente fala muito na Terra, tem esse discurso, né, da diferenças sociais, né? Nesses planetas evoluídos existe uma diferença, mas não é uma diferença social de dinheiro, é uma diferença moral. Em Júpiter, por exemplo, quem é um espírito mais evoluído mora em casas que flutuam, né, na atmosfera, e os menos evoluídos moram no solo mesmo, andando no solo. Então, assim, se você é evoluído moralmente, você é um espírito mais, vamos dizer assim, bom, né, bondoso, você vai morar numa casa que flutua. Agora, se você não é um espírito tão bondoso assim, né, que tem os seus vícios, vai morar na terra mesmo, andando como todo mundo. Então, E aí tem essa diferença, né? legal. Separação da alma e do corpo. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Né? Todo mundo fala isso, né? Todo mundo fica com esse medo de, quando a gente for desencarnar, se vai doer, né? E aí os espíritos respondem: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que se vê chegar o fim do seu exílio. Kardec comenta: na morte natural, se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência de idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então, assim, quando a gente está muito idoso já, né, na morte natural, o espírito sai naturalmente. Não há sofrimento nenhum para ele. Né? Ele se desligou. A vida cessou no corpo, o espírito se desliga naturalmente. Então não há sofrimento, existe uma certa confusão, né, porque a gente está num corpo físico e de repente a gente se vê no plano espiritual. Mas não existe sofrimento propriamente dito, né, na morte natural. E como se opera a separação da alma e do corpo? Os líamos que a retiam, sendo rompidos, ela se desprende. Então, assim, o que nos prendia ao nosso corpo, né, que é a nossa força vital, nosso corpo é cheio de fluido vital, né, acabou, né, aquele fluido vital, o espírito se desprende naturalmente. Não precisa nem da ajuda de espíritos, né? De espíritos que vêm ali nos auxiliar para desprender. Porque existem uma classe de espíritos, por exemplo, que trabalham para ajudar os espíritos a desprender do corpo, né? Porque ainda ficam presos à matéria. Principalmente pessoas que foram muito apegadas à matéria, né? Que aí não quer realmente ir para o plano espiritual, quer ficar aqui, vivendo aqui. E aí fica preso à matéria. E aí sente até as sensações da carne apodrecendo, dos bichos comendo, entendeu? E aí há espíritos que trabalham para ajudar nesse término. E aí é muito comum também ver nas obras mediúnicas relatos de espíritos vampirizadores
que estão no cemitério a sugar essas energias vitais que estão nos corpos. E tem também que fala, por exemplo, quando você bebe, se está no bar, Sim, né? sim, sim. Tem Uhum. aqueles que bebem com você. Uhum. Muito comum. Já falamos sobre obsessores aqui. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias e para isso não necessita da alma. E aqui ele está explicando, por exemplo, pessoas doentes nos hospitais, né? Que às vezes fica a máquina ligada, mantendo o corpo vivo, mas o espírito já foi embora. É só desligar a máquina que o corpo vai. Existe vida no corpo, mas não existe mais alma, não existe mais espírito preso ali. Ah, então quer dizer que o espírito já foi nesse momento? Já foi embora. É só desligou a máquina. Foi. Às vezes até pode acontecer de desligar a máquina e o corpo ainda ficar alguns momentos vivo. Porque existe ainda ali o fluido vital, mas não existe mais espírito preso ali. Ele já foi embora. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estará no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso porque não receia nenhum olhar perseguidor. Então assim, quem é mau vai para o plano espiritual, vai se sentir envergonhado, né? Vai se encontrar com espíritos maus igual a ele. E quem é bom vai se sentir aliviado, né? O dever cumprido. Passei pela vida, venci minha vida, cumpri meu dever na terra e vou se sentir aliviado, né? Aí sim, né, há um momento de descanso que o espírito pode ter, né? Venci na vida, cumpri minha missão, né? Fui boa pessoa na terra. Chego no plano espiritual, eu posso ter um momento de descanso, né, de tranquilidade, ou para reencarnar novamente, para continuar no plano espiritual, trabalhando ou aprendendo. Nesse caso, eles são mais difíceis. Seguir, assim, a maioria dos espíritos que estão aqui para lá e logo que eu tenho descanso. A maioria acho que está Então, os apegados acabam ficando. Aqui ele cita os espíritos bons mesmo, né, no caso de Chico Xavier. Né? Ele veio e cumpriu a missão dele. Mas a grande maioria das pessoas está perdida no mundo. A verdade é essa. A maioria das pessoas está perdida no mundo. A verdade é essa. Né? E aí, os espíritos falam que a mediunidade, por exemplo, é uma oportunidade excelente para a gente. Né? Que é um meio de se fazer a caridade, de se conquistar uma vitória quando a gente chegar no plano espiritual. Né? De ser aplaudido pelos espíritos quando a gente chegar no plano espiritual. Mas aquela mediunidade que é feita no bem mesmo, de caridade, de coração, né? E não aquela mediunidade, vou fazer de qualquer maneira, vou fazer um monte de coisa errada. Entendeu? O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra. E vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. É muito bonito essas coisas, né? De saber que a gente vai desencarnar, a gente vai encontrar com alguém que a gente gosta. com que a gente gosta, às vezes um amigo que a gente não vê há muito tempo, que a gente nem sabia que desencarnou, a gente vai encontrar. Ah, você também desencarnou, também estou aqui. Mas, por exemplo, nessa situação, pode acontecer da pessoa ter já o espírito ter encarnado novamente nesse processo. Sim. Mas pode acontecer que mesmo ele encarnado, no momento, vamos supor, de dormir e tal, esse espírito ir lá reencontrar essa pessoa que está depende muito da afinidade que eles têm um com o outro. Não, se fosse, por exemplo, uma mãe, um pai, um filho, então, mas aí tem que ter uma afinidade muito grande. Muito grande. É.
E às vezes, porque fica muito complexo. às vezes é pai, mãe, filho ali, às vezes não tem aquela afinidade, né? Ah, entendi. Mas se for assim, espíritos mesmo que são ligados mesmo com o outro, pode acontecer. Mesmo ele vai encarnar, ele ir lá e receber o desencarnado. No momento que está dormindo, né, e ele se encontrar, pode acontecer. Tem um caso muito interessante de um espírita, Hermínio de Miranda, o nome dele. É um espírita muito conhecido, né, no meio espírita. Um grande estudioso de Kardec. Tem vários livros publicados. Ele fazia os estudos, né, espírita, ele não tinha um centro espírita, mas ele fazia os estudos na garagem da casa dele. E aí estava ali todo o grupo reunido fazendo os estudos, e aí ele fala que ele vai sair um momento para entrar em casa, e aí ele já voltava. E aí tinha ali, no momento do estudo, tinha um médium psicografando. E aí ele foi e entrou dentro de casa. E aí o médium está lá psicografando. E aí no final da psicografia, terminou de psicografar, a carta estava escrita, Hermínio de Miranda. Aí eu falei assim, como é que é possível? Ele estava aqui agora, ele acabou de entrar dentro de casa, a espírito obsessor, deu o nome dele. Quando eles foram ver, ele estava desencarnado dentro de casa. Ele desencarnou, ele entrou, desencarnou e já tinha psicografado a carta. Você leu aquele livro tudo, não leu? Lá da livraria? Não, lá menos tem tempo para ler. Eu Você sei. sabe, você trabalhou lá, você Eu sabe sei, que... mas às vezes, sei lá, tem tanto livro lá que... Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos o instante em que os separa é muito curto. Deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesma. Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Tá? Então, assim, a gente desencarnou, a gente não consegue ter consciência da gente, de onde a gente está, nem nada Nem disso. se a gente estudar sobre isso, nada. Então, o Chico Xavier ele falava sobre isso, porque ele falava que até o espírita mais estudado, quando desencarnar, quando chegar no plano espiritual, ele vai se surpreender. E assim, os espíritos eles não conseguem passar tudo pra gente, todo tipo de informação. Né? Em comparação, assim, a vivência de plano espiritual com que a informação que eles passam é muito pouco, é o básico mesmo, entendeu? É o máximo que eles conseguem passar pra gente, mas quando a gente chegar no plano espiritual mesmo, a gente vai se surpreender. E espíritos tipo, né, igual eu falei, Hermínio de Miranda, Chico Xavier, desencarnaram, já tiveram consciência de si mesmo, não tiveram essa perturbação. Né? Primeiro que o Chico Xavier era uma pessoa que ele vivia as duas vidas. Né? Ele mesmo comentava que ele não sabia mais a diferença entre pessoas vivas e espíritos. Ele chegava a perguntar, você está mesmo aqui, você é pessoa encarnada ou você é um espírito? Ele não sabia mais modificar, ele vivia as duas vidas o tempo todo. Ele via espíritos o tempo todo, via, né, tinha esse contato, então ele não sabia. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Por isso depende da sua elevação. Eu acabei de explicar. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, assim, uma pessoa espiritualizada, igual Chico Xavier, desencarnou, ele vai ter plena consciência de que ele não é mais um homem encarnado. Ele é um espírito. Agora, uma pessoa que é extremamente apegada à matéria, que não tem conhecimento do plano espiritual, quando ele desencarnar, ele vai achar que ainda está encarnado. E é o que acontece demais, né, com esses espíritos que ficam perdidos aí no plano espiritual. Se manifesta, às vezes, chorando, que está perdido, e aí... que eu já fui na minha casa e ninguém me vê, eu falo com todo mundo, né? É porque ele não sabe que desencarnou. E aí é um dos trabalhos mais difíceis do centro espírita. É esclarecer que ele desencarnou. Mas você não pode falar diretamente que ele desencarnou. Você tem que fazer ele entender sem falar diretamente que ele desencarnou. Você morreu, mas você não morreu tanto assim, não. Foi mais Não pode falar, você está morto. É. Não pode falar, você tem que ir conversando com ele. Porque ele vai se manifestar de novo. Ele não tem consciência que ele está incorporado no médium.
Por exemplo, ele está falando aí, mas ele não tem consciência de onde ele está. Entendeu? Ele consegue perceber que tem pessoas falando com ele, mas ele acha que ainda está vivo. Mesmo incorporado no médio, ele acha que ele está vivo ainda. Então, assim, ele... É um trabalho muito difícil, é um trabalho muito complicado. Tá? É um trabalho de esclarecimento mesmo. Então, assim, você tem que saber muito o que você vai falar para ele. Né? E há muitos casos, por exemplo, de espíritos, né? Que a gente citou aqui, né, no estudo, obsessores locais. Né? Ele não é um espírito ruim. Ele obsedia o local onde ele está. Ele acha que ele é dono daquele local que ele está. Por exemplo, aqui, né, é um terreno. Né, e há anos atrás, né, 5 séculos atrás, aqui tinha uma outra casa. E aí tinha um dono dessa casa. E aí ele desencarnou e ele continua aqui achando que ele está vivo. Tá? E aí ele fica obsediando esse quintal. E aí ele não sabe que ele morreu. E aí é o trabalho do médium, por exemplo, que percebe que está ali, mostrar para ele que ele não está ali mais. Né? Que ele não está vivendo mais ali, que aquele local já é outro local. Há histórias, por exemplo, da médium Ivone Pereira, no momento de dormir, ela ir para um local no plano espiritual onde tinha espíritos desse jeito. Entendeu? Fazia horta, criava galinha, entendeu? Falava de, fulano está me perseguindo porque eu ainda estou devendo ainda um dinheiro para ele. Entendeu? E aí ter todo um trabalho... Vivendo a vida, né? Vivendo a vida mesmo. Tem um caso, eu já até contei essa história aqui, da Ivone mesmo, ela fala que ela ia sempre, quando ela dormia, ela ia no plano espiritual, nesse local onde tinha esse senhor, né? Ele morreu com câncer, ele morava sozinho, ele era um ex-escravizado, e ele morava sozinho numa casinha muito humilde, e ele desencarnou de um câncer. E ele continuava vivendo ali aquela vida dele, ele plasmou no plano espiritual a casa dele, a criação de galinhas, plantações. Ele criou todo o cenário? Isso, criou. Porque ele achava que ele estava vivo ainda. Então assim, ele foi morrer e criar um cenário... Exatamente. Inconscientemente ele criou esse mundo dele, que ele vivia ali, a casinha dele, o quintal dele. Só que ele não saía dali. Né? E aí a Ivone sempre ia lá como uma visitante, né? Uma amiga dele, mas ele achava que era a vizinha dele. Né? E ela ia ali e ficava conversando com ele, mas ela não falava diretamente quem ela era e nem que ele estava morto. E aí ele contava a história de vida dele, aí ele falava assim, eu estou nessa condição, estou muito pobre, eu não tenho mais, minha criação de galinha está acabando, minha plantação está morrendo, eu não tenho mais dinheiro. E aí ele fala assim, um dono da venda, eu pegava as coisas fiado lá com ele, e aí ele veio aqui na minha casa e tirou tudo que eu tenho para poder pagar a dívida. E aí ele fala, é muito engraçado, que ele fala assim, eu tentei fazer macumba para ele, para poder matar ele, eu não consegui. É muito engraçado a história dele. E aí assim, aí vem um outro espírito, né, auxiliar a Ivone, e aí ele fala com esse senhor, né, que tem esse terreno, e fala com ele assim, eu tenho interesse em comprar seu terreno, eu vou te dar um dinheiro muito bom nesse terreno, eu vou comprar ele, e aí eu vou te levar para um local muito melhor, que você vai viver muito bem, você vai aprender coisas novas, e aí convence ele de ir, né, meio que dá um dinheiro para ele assim, imaginário, né, vamos dizer assim, e ele vai, né, para um local melhor para ele aprender as coisas melhor. E acredito eu que a Ivone não conta, né, que nesse local ele tem entendido que ele não estava mais num corpo de carne. Mas aí qual seria assim a consequência dele receber essa notícia assim, de cara, por exemplo, você morreu e dá sua esposa. Então, ele ficaria ou não vai acreditar, ou vai ficar revoltado, ou vai se perturbar mesmo mais ainda, entendeu? Pode acontecer se perturbar. Pode ser que ele fique muito perturbado com aquela notícia, entendeu? E aí até... Dá mais trabalho. Dá uma consequência muito pior, assim, mental para ele, vamos dizer assim, entendeu? E aí o trabalho vai ser pior ainda para poder tirar ele dessa... O trabalho é mais difícil do que com um humano, né? Porque, né, como é que você vai falar com ele? Um exemplo, um espírito falando com o espírito, você morreu, mas não pode falar que você morreu. A gente vê esses casos, por exemplo, assim. Imagina é muito interessante. A magnitude do negócio. A novela Viagem, por exemplo, mostra isso. Né? Quando os personagens chegam no plano espiritual, aí um não acredita que desencarnou, aonde eu estou, me tira daqui, vocês estão me prendendo aqui. Né? No filme Os Outros, né? que eu já citei aqui também, não sei se você já viu o filme Os Outros? Aparentemente é um filme de terror, mas ele não é um filme de terror. Com a Nicole Kidman, procura, que é muito bom. E aí dá para entender mais ou menos o que acontece com esses espíritos. Você não vai ver. Assim,
vendo de primeira assim, você acha que é um filme de terror, mas é um filme lindíssimo, cara, é muito bonito. E é que Eu faz... vi Sexto Sentido, né? É, então, o Sexto Sentido também demonstra isso, porque assim, ele não sabe que está morto, né? É mais ou menos isso. Interessante, né? E aí, assim, o interessante no filme é que o menino ajuda ele a entender que ele está morto. Porque o menino sabe que ele é um espírito, né? E ele não sabe que ele é um espírito. Ele está ali ajudando o menino, mas ele, na verdade, ele está se ajudando. Então, eu vi. É todo o cara conversando com o menino e parece que o menino Isso, tá morto. é o Sexto no final Sentido, tem, tipo, Não, esses outros. Não, os outros né? não. Os outros é uma mansão. Você falou agora. Os outros é uma mansão que mora a mãe com os 2 filhos. Aí eles estão mortos. E alguém Isso. chega vivo lá e parece que o outro que tá Aí morto. chegam os empregados para ajudar eles na casa. Os empregados super sinistros, de roupa preta. E aí fica ali, a gente fica super suspeitando dos empregados. Mas na verdade está todo mundo morto ali. E aí o que a gente acha que é o fantasma, na verdade não é, são as pessoas vivas. É um filme lindíssimo. Assiste, apesar de eu ter dado esse spoiler. Assiste porque é um filme lindo demais. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência são o que exerce maior influência. Então, assim, a gente que está aqui estudando o espiritismo, quando a gente desencarnar, a gente vai entender de uma forma melhor que a gente desencarnou. A gente não vai passar por esse processo, né, de achar que ainda está vivo. A gente pode se perturbar um pouquinho, mas a gente vai entender que a gente realmente desencarnou. Tá? Mas o que importa mesmo não é... importa, mas não é tão importante. O que importa mesmo é a prática do bem. A gente praticando o bem vai conseguir desencarnar de boa. Sexo nos espíritos. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Então há espíritos, por exemplo, que passam encarnações e encarnações vivendo como mulher ou como homem. E aí, em determinado momento, ele precisa passar pela experiência de viver num outro corpo. Não adianta, a gente precisa passar pela experiência. E será que talvez seja uma coisa espiritual quando alguém entra antes? Por exemplo, você, né, nasceu com sexo masculino e se reconhece como uma mulher, talvez possa ter alguma Sim, coisa. então, Kardec, ele não, nas obras de Kardec você não encontra isso, porque isso não era uma coisa muito comum, né? Era muito discriminado mais do que hoje, né? E quando tinha era muito escondido. E aí o Leon Denis, que era um grande estudioso das obras espíritas também, era da época de Kardec, tem uma obra dele que ele, pouca coisa, que ele fala sobre isso, tá? Que tem sim a ver, né? É um espírito de uma mulher que encarna no corpo de um homem e ele continua se identificando como mulher. Entendeu? E aí, assim, por na época o povo ser muito preconceituoso, o Leon Denis ele fala que ele não concordava com essa questão. Para ele, isso era uma opinião dele. Ele achava que o espírito de homem tinha que vir como homem. Se viesse como mulher, ele viria afeminado. Entendeu? Então ele não concordava com essa questão. O espírito de homem tem que vir como homem. Entendeu? Mas essa é uma mentalidade que ele tinha na época. Entendeu? Porque naquela época o povo era muito preconceituoso. Entendeu? Mas tem a ver sim. Assim, as pessoas acham que é ser egoísta, mas não é. Entendeu? Realmente as pessoas que se identificam como um homem que se identifica como mulher, né? Ele era um espírito de uma mulher mesmo, né? E a gente vê muito assim, nasceu mulher, mas tem muito hormônio masculino, né? É um espírito de um homem realmente. E a mesma coisa é um homem que tem muito hormônio feminino.
entendeu? A voz fina, né? As coisas todas. E aí se identifica como mulher, realmente em outra vida era ou homem ou mulher. E as crianças? O que acontece com as crianças quando desencarnam, né? Kardec também se preocupa com essa questão. É porque eu cheguei muito pra frente, porque eu tava assim, quando eu gostei, eu deixei lá. Tá bom. Tá bom, vai lá. Porque ela dá uns quilos aí. Eu cheguei pra cá pra ver se aqui tá. Kardec pergunta: o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? Às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Então assim, a filha do Rômulo e da Elisângela, por exemplo, que estava aqui agora, ela pode ser um espírito muito mais adiantado do que a gente viu. E a gente não sabe. Não é só porque. A grande maioria das crianças que nascem hoje em dia são muito mais evoluídas do que a gente. Muito mais. Você falou que nós já passamos com ela e ela já passou também. E às vezes a criança, né, dá uma resposta pra gente assim que a gente fica bobo com a resposta. Não, é um processo mesmo de reencarnatório mesmo dela. Teve um processo que... E aí se a gente se imaginar na idade dela, por exemplo, a gente não faz coisas que ela faz. Né? A gente era criança bobo. Né? A gente era bobo. Mas vocês conseguem reconhecer como que ela reencarnou? Foi revelado? Não foi revelado por entidade, mas acho que foi mostrado pelo plano espiritual depois que a gente começou a ter conhecimento. Sim. Entendeu? Porque ela nasceu, né? Até então teve uma gravidez bacana, foi os pré-natais normais. Ela nasceu com, como é que fala? Com cordão umbilical passado, né? Aquela coisa toda, nasceu prematura. Só que com 7 dias de vida ela morreu. Assim, para a medicina, ela morreu. Aí a médica falou assim, ó, não sei a religião de vocês, mas vocês têm que ter muita fé, porque pela medicina a gente não tem mais nada para fazer. Eu falei, não tem problema não, a gente vai pro terreiro. Aí nós fomos pro terreiro, pedimos, com 7 dias de vida, ela teve que fazer a troca de sangue nela toda. Todo o sangue dela esgotou e colocou novo. Porque senão ela... Tava tudo parado, os órgãos tudo parado. Quer dizer, para a medicina ela tinha morrido. Então, quer dizer, hoje com esse conhecimento que a gente foi adquirindo, né, com o estudo, a gente viu que ela teve a necessidade, ela espírito, né, teve a necessidade de passar pelo aquele processo de uma forma de evolução, entendeu? E hoje a gente vê, que a gente acompanha o grau dela de evolução espiritual é muito gigantesco. A mediunidade dela é fantástica. Agora, eu já citei aqui a letargia e a catalepsia. Pode ser que seja, tá? O dela. Pelo que você falou aí, ela pode ter entrado num estado de transe letárgico. Pode ser, pode ser. Que é uma mediunidade, né? A letargia e a catalepsia, você sabe o que é, né? É aquele estágio que a pessoa... Hoje em dia existe velório, essas coisas assim, para saber se a pessoa realmente morreu. Porque a letargia, né, a catalepsia, é um estado de quase morte. Os órgãos todos param mesmo. Entendeu? Circulação sanguínea para tudo. E aí os médicos dão como morte. E aí enterra, só que a pessoa volta. Tá? Há casos de, por exemplo, de corpos ser exumados, e aí está virado de bruço, caixão arranhado, entendeu? Isso antigamente era muito comum isso. Né? Eu tenho, por exemplo, na minha família, minha avó várias vezes foi velada em cima da mesa com vela acesa. De caixão tá chegando para poder botar ela no caixão e ela voltar. Tá viva. Minha avó tá viva até hoje. Minha avó tá viva até hoje. Minha mãe fala que minha mãe fala que isso aconteceu com ela várias vezes. A mãe da sua mãe? É. É mesmo? Aham. Caramba. E tem uma saúde, gente, de ferro, sabe? Tem uma saúde melhor do que qualquer pessoa da família. É porque assim, Porque assim, às vezes ela passa mal, vai pro hospital, chega no hospital, o médico às vezes até desacredita, sabe? Ela chega desacordada, o médico fala, chama a família que não vai passar não. Aí daqui a pouco minha avó tá lá de boa. E aí o médico chega pra ela, fizemos o exame, não tem nada. Entendeu? Às vezes acha que pegou Covid e tudo. Que é AVC, entendeu? A minha avó não pegou Covid ainda não, mas anda sem máscara na rua, vai jogo do bicho. Pode morrer?
Mora no Greco. Ah, não viu? Meu tio pegou Covid e ela não pegou. Olha aí. Né? E aí minha mãe fala que vai lá, ela tá bem na esquina, lá bem fazendo jogo do bicho, o pessoal sem máscara. E aí reclama, o pessoal fica tossindo em cima de mim. Mas você tá no meio do povo. É assim. Saúde de ferro. O espírito de uma criança pode então ser mais adiantado de que o seu pai. Isso é bastante frequente. Não o vede tantas vezes na terra? O espírito de uma criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas é porque já havia se adiantado. Porque a vida se interrompe com frequência na infância. A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Ou seja, né, crianças que a gente vê aí, às vezes desencarna com 5 anos de idade. Né? Aí está explicando aqui que esses 5 anos que ela viveu é o que ela teria que ter cumprido numa outra vida. É o que faltava para ela viver numa outra vida. Às vezes foi um suicida, que às vezes faltava só 5 anos para ela desencarnar, ela comete suicídio e desencarna antes de completar os 5 anos. E aí ela volta e aí vive até os 5 anos. E aí isso serve como prova, né, para os pais ou expiação, que os pais vão passar por aquele sofrimento, né, de ter perdido um filho. E às vezes acontece caso, por exemplo, do pai ser muito duro com o filho, né, bater no filho, aí perde o filho, toma aquele choque, e aí, né, começa a dar importância a mais à infância, às questões, né, e foi, poxa vida, eu não deveria ter sido tão duro com meu filho, e hoje eu não tenho mais ele. Né, e é a prova, né, que ele tem que passar. Em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenra idade? Recomeça uma nova existência. Há casos, é muito interessante, por isso que eu falo que o espiritismo tem muito a ver com Umbanda. Essa semana mesmo no Facebook, né, eu faço parte de grupos de Facebook de Umbanda, né? E aí eu vejo o pessoal falar, não tem como se colocar espiritismo e Umbanda junto. Eu falo assim, gente, tem como, que a gente faz isso no centro que eu vou. Eu sou espírita, sou umbandista. Teve um rapaz que falou assim, é impossível você ser espírita e umbandista. Eu falei assim, gente, eu sou. Mas eu tô bem primeiro, que esteja ligado. primeiro assim, que espiritismo não é religião. Kardec já falou isso. Ele tomou esse aspecto religioso, né, virou uma religião no Brasil. Mas Kardec, em momento nenhum, ele coloca o espiritismo como religião. E ele deixa em aberto para as outras religiões estudarem e compreender o plano espiritual, né, os fenômenos mediúnicos e tudo. E aí dá muito para a gente trabalhar com a Umbanda. As pessoas costumam falar assim, mas Kardec, em determinado momento, ele refuta a Umbanda. Não refuta porque Kardec não conheceu a Umbanda. Né? E aí fala assim, mas se Kardec tivesse conhecido as manifestações de Umbanda, ele ia falar que era espírito inferior. Não ia, gente. Kardec respeitava todos os espíritos iguais. Sim. Né? O que ele falava muito, é o que a gente vai falar, né, no próximo estudo, é com relação à linguagem do espírito. Né? Não é a linguagem, por exemplo, de um preto velho, do jeito que o preto velho fala. É o xingar o palavrão, entendeu? Se ele está falando sobre coisas boas ou se ele está falando sobre coisas ruins. Então, assim, um espírito que xinga muito palavrão, ele não é um espírito evoluído, ele é um espírito ainda, né, atrasado. Né? Mas isso vai ser matéria para o próximo estudo. E aí o que eu estava falando, com relação a essa ligação. Há espíritos, por exemplo, que falam de locais no plano espiritual de só ter criança. Né? E aí que a gente traz para a Umbanda, né? Os espíritos de criança que se manifestam na Umbanda. Né? Herê? Isso. Ou Xumirim? Não, Herê. Herê? Herê. Né? O Xumirim até então é como se fosse ser encantado. Ele não teve vivência em terra. E as crianças não são encantadas? As Os crianças herês? na grande maioria, são entidades que viveram em terra. Vieram em terra. Agora esse caso é do Rodolfo. Quem falou, morreu por 5 anos, por exemplo. Exumirim tem
tem relatos, né, falando que não foi criança, não foi, na verdade, Exu Mirim já cai na tese que não é criança. Ele é como fosse da pré-adolescência para a adolescência, entendeu? Ali da faixa de 14, 15, 16 anos. Você não vai ver um Exu Mirim, chupando chupeta, bebendo Guaraná, fazer essas coisas todas assim, muitas vezes, porque eles são adolescentes. E são seres encantados, igual eles falam, não viveram em terra, entendeu? Não teve um adolescente que viveu, morreu dentro do Exu Mirim, entendeu? Ser encantado. Aí cai naquele lance até das salamandras, aquela coisa toda, aí é muito... Aí vem essa questão, entendeu? Mas não tem. Dá pra gente fazer um estudo mais aprofundado sobre isso também. Sobre isso aí, isso é interessante, esses seres encantados. É o que eu estava falando, né? Há locais do plano espiritual todos com crianças trabalhando, tá? Não é criança brincando, né? Elas brincam, mas assim, tem os seus trabalhos também, entendeu? E aí criança cuidando de criança, a criança mais velha cuida do mais novo, entendeu? E aí são locais assim, dizem que muito bonitos, entendeu? Como se fossem jardins mesmo, e é o que se manifesta, né? Porque assim, o que não é... O que o espírita, não é o espiritismo que não permite a manifestação, mas é o espírita hoje em dia que é o preconceituoso, né? Ele que separa. Não permite a incorporação ou a manifestação de uma criança no centro espírita, e ela vai se manifestar no centro de Umbanda. E você vê que as vidas, né, de crianças são as que têm a mais elevada, né? É muito elevada. E Tanto são... que quando você está num local ruim, por exemplo, meu pai ficou internado 30 dias, aí alguém me orientou, falou, assim que novela para as crianças, começa a mentalizar as crianças, eu comecei a ficar feliz. De tão, né? É uma força muito grande. É uma coisa Que muito... são grandes trabalhadores, tá? São grandes trabalhadores da Umbanda. O pessoal fala, né, que um trabalho de uma criança nem um Exu desfaz. Mas é. Um trabalho de um Exu, uma criança desfaz, mas a criança nem um Exu desfaz. Você tem que tomar cuidado com o que você pede, até para criança, assim, porque ela faz na inocência, entendeu? Ela vai fazer. Porque sabe fazer. Sabe fazer. Sabe fazer. E a promessa mesmo. A promessa você não for cumprir, não. Às vezes eu lego uma chupeta, uma coisa tão assim, boba, né? Ridícula. Mas para eles aquilo para eles tem fundamento. Né? É o simplesinho, né? E os animais? A gente sempre fala da desencarnação, né, da gente, né, seres humanos, mas e os animais? Também desencarnam. A doutrina espírita nos ensina que os animais possuem alma, porém ela é diferente dos humanos porque está em diferentes fases evolutivas. E ainda os animais evoluem, mas não como nós. Eles evoluem pela força da natureza, ou seja, por situações que são alheias à sua vontade. Então eles não têm, os animais não têm livre-arbítrio. Então eles evoluem pela natureza mesmo, naturalmente, né? Independente do que eles queiram fazer, né? E aí eles evoluem também tal como a gente. Mundos evoluídos, por exemplo, mais evoluídos, né? Os animais na Terra, eles têm a função de bichinho de estimação, né? De entreter, de ser aquele companheirinho ali, da gente botar comida e água. Nos mundos mais adiantados, os animais têm a função doméstica, por exemplo. Eles fazem trabalhos domésticos mesmo, ajudam na casa. Entendeu? Eles já têm uma inteligência de fazer pequenos trabalhos domésticos. E aí a gente vê que a Terra está evoluindo para isso. Porque assim, a gente vê, por exemplo, cachorro que busca um jornal, né? Que às vezes você vê, vai numa venda e o cara prende lá na coleira dele, vai lá na venda, lá o cara prende na coleira e volta para casa direitinho, carregando bolsa, né? A função de ser cão-guia, né? De ajudar um cego, ou na função de ajudar os autistas, né? Que a gente vê como é que os animais estão... Proteção, né? De uma criança, por exemplo, né? Tem vários vídeos, né? A gente viu uma criança caindo da escada. E protege, mas são fiéis às crianças, né? Aí assim, depende muito da criação que você dá para o animal também. Se for um cachorro que você cria na coleira, né, à base de pancada, só xingando ele vai ficar raivoso. E aí quando chegar uma criança perto, provavelmente ele vai atacar.